Mais uma vez, Shabbat Shalom, todos bem-vindos. Agora é o momento da ação da Parashá, né? Lembrando que é a 37ª Parashá, com o nome Shelah Lehá, envia para ti. E o tema dessa porção, o pranto dos que desprezaram a terra. Então envolve o livro de Números, Yehoshua, Josué e Hebreus. Vou fazer uma breve oração então. Querido Pai, em nome de Yeshua, agradecemos o Teu nome nessa manhã de Shabbat. Para todas as coisas precisamos de Ti, Eterno. Nos protege, nos dá Tua cobertura, abre as nossas mentes, os nossos corações, para nesse momento realmente cada um de nós retermos os ensinamentos da Tua Torá, que é Espírito e vida. Abre os nossos ouvidos, Eterno, prepara os nossos corações, para não só ouvirmos, né, mas realmente praticarmos, obedecermos e praticarmos, colocarmos em prática a Tua Palavra. Em nome de Yeshua, Messias. Amém. Amém. Vamos lá então. Um breve resumo aqui da Parashá de hoje. 12 homens que são enviados para espiar a terra de Canaã. O relatório dos espias recebido com incredulidade. Sedição do povo, perturbação da ordem, revolta, motim e insubmissão. O castigo de Hashem, porque Hashem, a pergunta, né? Por que Hashem foi tão duro em prol do castigo? O povo derrotado em Ormá, consequência, não bastou o que aconteceu ali com a volta dos espias. Houve uma segunda consequência da questão, né? Consequência do item 3, todo o povo perece. Leis a respeito de ofertas, os sacrifícios por pecados de ignorância, castigo pela violação do Shabat, e a lei acerca das bordas das vestes. Baruch Hashem. Então, diz a palavra que eles choraram durante toda a noite, e por isto o povo judeu chora até os dias de hoje. Para confirmar o tema da porção, né, que o povo pranteou. Então a geração do deserto, vamos lá, a geração do deserto ficou deprimida com o relato feito pelos espiões enviados à terra de Canaã, a predestinada terra dos sonhos. E o desespero foi tão grande que o povo chorou durante toda a noite. Então, essa passagem aqui, nós vemos um contraste, né? O porquê, né? Às vezes muitas coisas assim nos impactam, né? Quer dizer, um momento assim fatídico, né? Que eles poderiam vislumbrar a terra prometida já há muito tempo, né? Lá para Abraão. Seria uma conquista, algo assim maravilhoso, né? Então, qualquer situação da nossa vida, assim, se nós estivermos na direção de Hashem, por os olhos humanos, por pior que os nossos olhos percebam aquela situação, se nós estivermos na situação de Hashem, é bênção. É bênção, e você não vai tropeçar, você não vai ter maiores problemas. Pode, né, ter um pouquinho de dificuldade e tal, mas a vitória é certa. Esse que é o foco, né, que qualquer crente em Yeshua deve ter. Existem momentos de paz, momentos de turbulência nas nossas vidas, mas a vitória é certa. Se você passa por um momento de turbulência, é para nosso crescimento. A vitória é certa se você está com Hashem. Então aqui um contraste. A geração do deserto ficou deprimida com o relato feito pelos espiões, né, enviados à terra de Canaã. Como sabemos, foi pago um alto preço por aquele choro desesperado. 40 anos de
perambulações pelo deserto do Sinai, até que toda a geração que havia saído do Egito morresse, conforme nos é relatado. 40 anos de perambulações pelo deserto, isto é, 40 dias que os espias viram com maus olhos. Por causa de 40 dias, o Senhor transformou em 40 anos de peregrinações, perambulações pelo deserto. Como assim, Roche? Eles poderiam sair do Egito e chegar à terra de Canaã? Questão de, quem sabe, menos de um mês, 15 dias, quem sabe, talvez não chegasse nem um mês, pela velocidade, todo aquele povo, né, tal. Mas não 40 anos, né? Foi realmente uma consequência terrível. Números 14, 32 e 33. E vossos corpos cairão nesse deserto, e vossos filhos errarão no deserto 40 anos. Qual foi o crime dos filhos de Israel? Que tipo de pecado eles cometeram para merecer tão severa punição? 40 dias da falha ali dos espias que trouxeram más notícias, né? Da mesma forma que José trouxe más notícias, né, para o seu pai, Jacó, e deu toda aquela problemática que deu lá, os irmãos de José perseguindo ele, né? Mas porque teve um princípio. Nada acontece por acaso na Torá. Sempre tem, se acontece uma coisa ruim, tem um princípio. Se você for analisar lá o problema, onde iniciou aquele problema, tem um início. Nada é por acaso, tem uma consequência. O Eterno perdoa? Sim, claro que Ele perdoa. Se você é sincero, se arrepende. Davi é um exemplo disso. Davi foi um homem perfeito, justo, perfeito em todo o tempo? Não, foi um grande pecador, Davi. Tem vários pecados muito terríveis de Davi, mas o coração dele era muito sincero, um arrependimento sincero naquele erro que ele cometeu. Então, o Eterno perdoa. Davi foi poupado das consequências dos erros que ele cometeu? Não foi poupado. O Eterno perdoou Davi? Davi, foi salvo? Sim. Mas as consequências foram muito, muito amargas para Davi, para a família dele. Foram muito amargas dos erros que ele cometeu. Então, presta atenção. Nós erramos, nós nos arrependemos, Baruch Hashem. O Eterno nos perdoa sim, mas você vai sofrer a consequência. Isso não tem como. Não tem como. Não foi criada uma outra fórmula ainda para isso. Então, podemos entender a punição aplicada aos espiões que simbolizavam o abandono da terra antes mesmo de nela adentrar. Podemos entender a punição aplicada aos espiões que simbolizavam o abandono da terra. Quer dizer, eles estavam entrando na terra, mas ao mesmo tempo que eles foram lá espiar na terra, com a atitude deles e com o olhar deles negativo, é como se eles estivessem pisando na terra e abandonando, dizendo: nós não queremos essa terra. Essa terra é ruim para nós. Rejeitando o que o Eterno estava presenteando eles com todo o amor. Isso é terrível. Então, nós temos que ficar atentos, irmãos, para aquilo que o Senhor, Ele quer nos abençoar. Ele faz assim com a sua destra para nós, trazendo a bênção, e nós às vezes, pela instinto herança lá de Adão, nós vemos, não, isso não é bom para mim, isso não é bom para minha família, isso não é bom para o meu trabalho. Não, nós não temos que ver assim. Nós temos calma, menos, deixe passar os dias. Daí você vai contemplando a situação com outros olhos, com os olhos de Yeshua. Eles obstruíram a redenção. Olha, eles obstruíram a redenção logo no seu início. Isso é muito, muito grave. Por isso que eles choraram lá. Eles choraram durante toda a noite. Não choraram de alegria.
Devido a estreitos interesses de classe, eles incitaram o povo a permanecer no deserto. Os espias, né? Os espias, além do que eles viram, eles criaram algumas situações. Isso é muito, muito mal. Mas no que o povo realmente pecou? Deveriam eles desprezar o relato da liderança eleita e enviada para espionar a terra? Em quem eles deveriam acreditar? Em quem eles deveriam acreditar? Porque tinham a maioria dos espias, 10 foram negativos e 2 foram positivos, né? Eles tinham essa opção de escolha, né? Mas parece que o homem em geral, ele dá mais valor assim para números, para quantidade, para coisas grandes, né? Parece que pode mais, tem mais poder, né? Em Moisés, que nunca estivera lá, ou em seus enviados escolhidos especialmente por ele, para que apresentasse um relato correto e objetivo? Talvez o pecado do povo tenha sido de rejeitar as palavras dos 2 espias da oposição, que afirmaram entusiasticamente. Os 2 espias da oposição. Os 2 espias. Caleb e Yehoshua. Que diziam assim, ó: ei, subamos e herdemo-la, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eram as palavras de Josué e Caleb. Eles eram coração cheio de fé. Eles não estavam olhando para os horizontes deste mundo. Eles estavam olhando as promessas de Hashem. Eles estavam lembrando do que foi prometido para Abraham, Isaac e Jacó. Dizendo o que Hashem nos está dando é um lugar que nós vamos pisar, e nós não vamos pisar em ovos, nós vamos pisar num concreto muito forte, num lastro de concreto muito forte, que em cima desse concreto muito forte nós poderemos levantar os nossos lares judaicos. Que não é qualquer vento de doutrina que irá derrubar o que nós edificaremos nesse lugar. É um lugar de ouro, um lugar muito rico, porque o Eterno nos está dando esse lugar. Ele prometeu a Abraham, Isaac e Jacó. Esse tipo de pensamento de coração que estava sentindo Caleb e Yehoshua. Diferente dos outros 10 espias. Tampouco isso procede, afinal não seria mais natural que o povo desse atenção à maioria que afirmava: não poderemos contra aquele povo, pois é mais forte do que nós. Olha o contraste. Lá em cima, subamos e herdemos essa terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Se Hashem está indo na nossa frente, que qualquer tipo de situação, tempestades, ventos, furacões, gigantes, que eles viram gigantes lá nesse lugar, eu chamo, se Hashem, se é uma terra que Hashem nos dá, quem é Hashem para nós? É um gigante, né? Hashem é o nosso gigante. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso gigante. Então, nada mais, nada menos, Ele estava dando para nós uma terra para gigantes, porque Ele queria que nós fôssemos gigantes também. E na terra de gigantes, eles trouxeram de lá frutos gigantes também. O cacho de uva que eles carregavam, os cachos de uva, eles não seguravam com a mão, precisavam 2 homens pendurar o cacho numa estaca assim de madeira, prendia no ombro de um, no ombro de outro, porque o cacho ele começava aqui e encostava até o chão. Imagine. Então não precisa ser muito inteligente para perceber que era uma terra de gigantes. Lembra daquele seriado Terra de Gigantes? Então,
Era isso que o Senhor estava querendo dar. Estou dando para vocês uma terra de gigantes, porque vocês são meus filhos, vocês são os gigantinhos. Né? Essa é a mensagem. E eles ficaram horrorizados. Não, esses frutos aqui são para os gigantes que vão nos destruir. Entendeu? Como a gente inverte, a carne inverte sempre para o mal. Os nossos olhos sempre invertem as coisas para o mal. Né? E olha o contraste. Não poderemos contra aquele povo, pois é mais forte que nós. Vem aquele medo, aquela insegurança. E nós teríamos agido de maneira diferente. Isso que estou falando agora aqui com vocês hoje. Como nós agiríamos naquele momento? Com que olhos a gente viria essa terra? Segundo os comentários de nossos sábios, percebemos que o povo foi vítima de uma campanha publicitária muito sofisticada. Às vezes a gente cai ali na tal da fake news, né? TV, ou televisão, ou internet, celular, você vê ali, e você acaba acreditando numa coisa que foi comentada há 5 anos atrás. E que não aconteceu aquilo que foi falado ainda. Os espias eram habilidosos na arte de passar informações objetivas de modo seletivo, manipulando-as a induzir o resultado esperado. Poder da mídia, da falsa mensagem, propaganda enganosa, propaganda mentirosa, coisas que você vai no supermercado e você compra aquilo, mas não é bem aquilo que está escrito ali. Tem outras coisas ali que não mostram. Propaganda enganosa, né? Exercer sua influência destrutiva sem que interesses pessoais ocultos fossem revelados, assim como podemos culpar ao povo que apenas acreditou na maioria dos seus líderes, na maioria, mas não na minoria. De fato, as técnicas empregadas pelos espiões foram sofisticadas. A primeira delas foi a técnica do porém. Conta uma bela história, mas, porém, vírgula, já, depois do porém, vírgula, já muda de figura a mensagem. Exemplo aqui, ó, Números 13, 27 a 28. Aqui tem o porém, uma boa explicativa aqui para vocês entenderem. Fomos à terra, a qual nos enviaste, e também dela vimos que essa terra emana leite e mel. E este é o fruto, porém forte é o povo que habita na terra e a cidade. Porém, vírgula, primeiro eles falam bem. Existe uma estratégia na psicologia que quando você quer dar uma má notícia, mas você ser compreendido na má notícia que você quer passar para aquela pessoa, você chega, meu querido, tudo bem? Saudades de você. Nossa, como você está bem. E o teu trabalho, tal. Você começa o primeiro parágrafo falando só de coisas positivas, nenhuma vírgula de negativo, só coisas positivas, dando um bom ânimo, uma alegria, mostrando uma alegria, né? Porém, agora vem a bomba. Tum! Forte é o povo que habita na terra, e as cidades são muito fortificadas e grandes, e também nascidos de gigantes vimos ali. Começa água com açúcar e rosas cor-de-rosa, bem perfumosas, e aguinha com açúcar. Depois lança o vinagre em cima, um veneninho. Porém, o forte é o povo, então... De fato, esse foi um relato muito objetivo. A terra era fértil, mas a palavra porém ocultava-se nas entrelinhas do relato dos espias. A situação assemelhava-se ao homem que diz ao mensageiro: vá a casa. Presta atenção aqui. Assemelhava-se ao homem que diz ao mensageiro. Ao seu mensageiro, um homem envia alguém para ir em determinado lugar lá, para ir à casa do tecelão.
meu mensageiro, vá à casa do tecelão, busque para mim um chale, assim, um manto, né? Verifique a aparência dele, o preço e a qualidade da lã, pois desejo comprá-lo. Se o enviado voltar e disser assim, ó, o mensageiro, né? E disser assim, eu vi, eis que sua lã é limpa e boa e o seu preço é de 1000 moedas de ouro. O enviado cumpriu sua missão. O enviado ele foi objetivo, foi prático e fez exatamente o que o dono dele, o chefe, vamos dizer, o gerente dele, o diretor, senhor dele, pediu para fazer. Ele foi prático, objetivo e obediente e sem delongas. No entanto, o seu mensageiro dissera assim, eu vi e eis que é belo e grande, porém seu preço, 1000 moedas de ouro, é muito caro, é muito alto. Ele já está dando uma opinião, uma sugestão, que ele não tinha que dar. O senhor dele não pediu assim, espera aí, essa sugestão você não precisa dar. Você falou demais. Então ele deixou de ser um mensageiro para tornar-se um consultor. Ele está sugerindo coisas, né? Tipo um consultor, um conselheiro, pois condicionou suas palavras com a expressão porém. Ele acrescentou coisas em todo o processo aí. A metáfora é clara, a palavra porém, inclusa no relato, é a palavra-chave que dá o tom principal. A palavra porém. Mas de que adianta ser a terra boa e fértil, se o povo que habita nela é forte e corajoso e nos combaterá com bravura? Espera aí. Esse tipo de pensamento, meu pai falava para mim assim, filho, você pode pensar, porque a nossa mente ela não para, né? Você pode pensar o que você achar que deve pensar. Só que para você falar palavras, você não pode falar o que você pensa. Você tem que saber policiar e dominar, policia as suas palavras. Não fale tudo o que você pensa, policia as suas palavras. Porque você pode acontecer, muito provavelmente, que você vai sofrer as consequências de uma pessoa que fala o que quer, ouve o que não quer. Eu tive algumas situações assim que eu me lembrei do meu pai lá, suando assim, suando frio, me lembrei, puxa, eu falei demais, né? Tem essas coisas, né? Então, vamos lá. Os espiões não se contentaram apenas em informar, mas criaram um cenário sobre a situação, errando como muitos erraram ao longo da história. Eles também lançaram mão de artimanhas psicológicas. Ó, a questão da psicologia, que eu falei para vocês agora há pouco aí. Amaleque habita na terra do sul e o Eteu no monte. Por que eles tinham que falar isso? O que tinha que ver Amaleque com o Eteu nesse momento? Por quê? Porque isso ainda estava pegando para eles. Eles tinham passado experiências com os heteus, com Amaleque. E ficou assim forte, assim, foi uma experiência ruim que eles passaram, então aquilo ainda estava assim forte neles, né? Então, olha, por que começaram por Amaleque? Primeiro nome que eles citaram foi Amaleque. A situação se assemelha à criança que pecou, olha aí, ó, a criança que pecou e foi açoitada com cinta. Pecou, chegou lá a mãe, vem aqui que agora você vai apanhar, vou te surrar com vara de marmelo. Nossa, Roche, será que é possível fazer isso? Será que não é contra a Torá? Não. A Torá diz que você não pode bater com a tua mão no filho. Que entra já na parte da violência. Você pegar, pá! Não pode fazer isso. Agora com vara pode. A Torá defende isso aí.
E a Estela e a Regina passaram por isso. Pau! Com vara de marmelo. O Pedro também. Então, isso é Torá. E isso tem ensina. Isso é crescimento para a criança. Agora, com a mão, não. Então, vamos lá. A situação se assemelha à criança que pecou e foi açoitada com cinta. Quando se quer amedrontá-la, é só lembrá-la da cinta. Assim foi Amaleque uma cinta perversa para Israel. A situação que o povo, né, passou lá com Amaleque marcou. Então eles ficaram assim, tremeram na base, né, por causa de Amaleque. Amaleque era um nome que causava temor e comoção no povo de Israel. Sua lembrança era amaldiçoada desde o ataque surpresa que os amalequitas fizeram sobre os escravos imediatamente após sua saída do Egito, conforme a Parashá Bechalar, em Êxodo 13:17. Então vocês podem confirmar essa experiência de lá com Amaleque na Parashá Bechalar. Realmente aconteceu isso. De passagem, os espias relataram que esse povo temido habitava o Neguev, na fronteira com o deserto do Sinai. Para bom entendedor, claro, qualquer bom tem gente que pega as coisas assim, a pessoa começou a falar lá, o cara, já. Não precisa nem chegar nem na metade, já pegou, só unir as sílabas, né, até o final. Pronto, aquela mensagem é aquela ali mesmo. Tem outros que a pessoa tem que falar a frase inteira, repetir 2, 3, 100 vezes. Lerdos, mais lerdos. Vamos lá. De passagem, os espias relataram que este povo temido habitava no Neguev, na fronteira com o deserto Sinai. Vamos lá. Nossos espias não se satisfazem com palavras, mas lançaram mão também de outros recursos dramáticos para representar a sua farsa. Vejamos o que diz o Midrash. Quando voltaram da viagem à terra, vieram e se espalharam, cada um deles indo para a sua tribo. Presta atenção aqui. Ao chegarem à esquina de suas casas, seus filhos e filhas vieram recebê-los e perguntaram: como foi a viagem, meu senhor? De repente, caíam diante deles e diziam... Você veja, eles estavam, mesmo que eles tivessem visto até, estavam amedrontados, né? E tremendo na base ali, e daí chegam nas suas casas, né? Nas suas tendas lá. Eu tinha que fazer uma forcinha para dizer, não, foi tudo bem, né? Foi tudo bem, o Eterno é conosco e o Eterno vai nos dar vitória e nós vamos ocupar essa terra. Assim, independente dos sentimentos, né? Ao longo desses anos, assim, a gente vem aprendendo assim que é diferente, né, de quando eu comecei assim a jornada, assim, quando você nasce de novo, nasce de cima, quero dizer, e você fica assim todo emocionado lá em cima, chora, teu olho está sempre brilhando, bonito, muito bonito, né? Isso, né? Aquela assim, aquela paixão, aquela coisa assim que ele vislumbre por Yeshua, né? O reino, todas as coisas. Parece que você quer, num prazo de um mês, você quer falar para todas as pessoas do mundo o que aconteceu com você, né? Você quer compartilhar aquilo, que maravilha, né? Você olha a Bíblia, assim, as letras parecem que dançam na Bíblia. Então, daí ao longo do tempo você vai vendo que a questão do sentimento, você vai dominando essa parte e você tem que ser pé no chão. A Torá é muito pé no chão. Independente dos sentimentos, você tem que fazer coisas diferentes do que você está pensando. Um exemplo disso é quando você está em dias ruins. Está uma semana de bastante angústia, você sente teu peito
parece tudo travado, pesado, angustiado, você tem aquela coisa toda, e você tem que fazer o contrário do que você sente. Tem que começar a declarar a palavra: eu estou bem. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Eu sou e fui lavado com o sangue do Cordeiro de Deus. Toda a opressão que está sobre mim, que caia por terra agora em nome de Yeshua, porque o Eterno é comigo. As trevas não prevalecerão contra a minha vida. A igreja, ela prevalecerá contra as trevas. Não há mais condenação sobre mim. E daí, quando você vai agindo assim na fé, depois que você declara essas palavras, aí começa a mudar teu sentimento. É o contrário. Então, nós temos que praticar a palavra. Às vezes, o que é praticar a palavra? Você falar em voz alta a palavra. E daí muda o sentimento. De repente você vê: nossa, que paz que eu estou sentindo. É assim que funciona, né? De repente caíam diante deles: apiedam-me de vós, meus filhos e filhas, pois os amorreus estão destinados a vos dominar. Daí uma pessoa, um espia vai lá, passa para a família dele passa para mais não sei quantas famílias, começam a chorar, começam a se lamentar, começam a entrar em desespero. A questão da raiz de amargura. A raiz de amargura contamina pode contaminar toda a casa, toda a congregação. Às vezes uma pessoa lá está mal, e vai e tal, e muito negativa e tal, e raiz de amargura. Quem conseguirá ver a face deles, de algum deles? Imediatamente todos começaram a soluçar e a chorar e se amargurar, até que os vizinhos ouvissem também e começassem a chorar, e assim, família por família, toda a tribo chorou. Raiz de amargura. Foi espalhado como um fermento, assim. Foi se espalhando, raiz de amargura. Cada um fez a sua tribo chorar, até que os 600 mil se tornassem um único bloco. Imagine! Você viu como é que é a questão da raiz de amargura? Ela vai se espalhando como um fermento e vai tomando conta, assim. E levantou-se toda a congregação, ergueu suas vozes e chorou o povo naquela noite. Esse que é o ponto do tema da porção de hoje. E pranteou, né? O pranto dos que desprezaram a terra, o pranto, esse que é o pranto. E levantou-se toda a congregação, ergueu suas vozes e chorou o povo. Não choraram de alegria, choraram de desespero, de desânimo. Números 14:1, essa explicativa está no Midrash do Talmud, né? Midrash e Alkut Shimoni Shelach, Talmud. Se nós lermos novamente do Rashi, se nós lermos novamente esse Midrash, entenderemos o que é uma campanha sofisticada e o que significa a palavra verdade no contexto publicitário. A questão da mídia, né? A questão da verdade. Qual o significado disso aí? Vamos lá. Aparentemente, os espias demonstraram grande preocupação com o futuro de seus filhos na terra das guerras, a terra de Canaã. O povo ficou impressionado com tal sinceridade e seu choro alastrou-se como epidemia. Então, eu falei agora há pouco para vocês, né? Aquele homem, aquele espia que chegou lá no seu lar, embora ele sentisse uma coisa, ele tinha que ter falado diferente. Então, quando você passa a nossa responsabilidade para com a comunidade, para com a congregação, por pior que a gente esteja, nós temos que ser assim positivos para o nosso irmão. Nós temos que falar a palavra. O mínimo que a gente pode fazer, se você não, puxa, eu não consigo nem pensar direito, mas você se lembra da palavra. Lançar a palavra para ele, para o teu irmão, se você não tem muita condição de raciocinar, né?
Então, é uma responsabilidade nossa, sim. É uma responsabilidade como indivíduos. Um indivíduo que ele vai gerar aquele que está ao lado dele, o seu cônjuge, restaurado, por causa do seu bom testemunho. Você vai, apesar de dias ruins que você vai estar passando, você vai dar um bom testemunho de como passar esses dias ruins pela Torá, para o teu cônjuge. E o casal bem, eles vão ser um testemunho para a família. A Estela perguntou esses dias para o Paulo: Paulo, aqui o teu lar, você vê um lar problemático? Eu e teu pai brigamos, discutimos, falamos alto, falamos palavras torpes? O Paulo: não. Aqui um lar de paz, o Paulo falou. Daí ele parou para pensar assim, porque ele não estava bem, né? Então é isso que nós temos que passar, esse testemunho, passar para os nossos filhos. Daí o casal torna a família inteira restaurada. Essa família restaurada vai gerar uma segunda família restaurada, uma terceira família restaurada e uma comunidade restaurada. Começa do indivíduo, do bom testemunho nosso, a nossa responsabilidade em andarmos nos caminhos da Torá, mas não só Shema, o Shema completo. Shema que entra aqui, não sai por aqui, ele entra aqui, desce aqui no coração, e no coração passa para os nossos braços e para nossas pernas. Este é o Shema real. Shema Israel, né? Ouve Israel. Esse é o Shema. Eu vou falar sobre isso amanhã. Tem um mecanismo ali bem interessante, bem legal. Então vamos lá. Se foi assim que tudo aconteceu, por que o fato do povo ter se deixado impressionar tão fortemente pelo relato dos espias é considerado um pecado tão grande? Que a pessoa seria capaz de não se deixar influenciar por uma campanha publicitária tão bem orquestrada? Pois bem, o castigo divino revela-nos uma dura e cruel verdade. Grifado ali: em qualquer situação ou condição, as pessoas ouvem. Olha aqui, em qualquer situação ou condição, as pessoas ouvem além dos fatos e do turbilhão das palavras, apenas aquilo que desejam ouvir. É uma espécie de defesa que nós temos. Nós temos uma defesa assim, né, cerebral, com relação ao conforto da nossa mente e do nosso status. Tudo que pode sair da nossa linha de conforto, que nos cause qualquer tipo de desconforto, que nós vamos ter que tomar algumas atitudes diferentes do nosso dia a dia, do nosso padrão, da nossa rotina, nós queremos descartar e passar borracha. Isso aqui eu não ouvi bem, o tal entra por aqui e sai por aqui. E aquilo que vem de encontro aos nossos interesses, daí nós calamos. Opa, isso aqui me interessa, isso aqui é bom. É bom por quê? Porque vai me manter na minha linha de conforto. Mas o Eterno não quer que você se mantenha na tua linha de conforto. O Eterno quer que você haja diferente. Então isso é carne, isso é herança adâmica. Apenas aquilo que nós queremos ouvir. A princípio, ao ouvir o relato dos espiões, o povo poderia ter ativado na memória a sua história e posto sua razão e lógica para funcionar. Sim, com certeza. Ativado a sua memória e sua história e posto sua razão e lógica para funcionar. Mas não. É aquilo que eu falei do conforto, a zona de conforto. Por que motivo começaram imediatamente a chorar e se queixar sem questionar o que ocorreria? Porque saiu da zona de conforto. Sempre quando tem alguma coisa nova na nossa vida,
Coisas novas na nossa vida significam, peraí, aparentemente, coisas novas na minha vida, na nossa vida, nós não ficamos assim, ó. Ok, tranquilo. Não. Coisas novas significa assim, ó. Você fica impactado. Peraí, será que eu vou conseguir resolver isso? De que forma que eu vou começar a fazer isso? De que forma que... Parará. Porque é novo. Você não experienciou aquilo ainda. Tudo que é novo na nossa vida sai da zona de conforto e vai requerer um sacrifício da tua parte. Então, eu vejo aqui, é bom isso aí porque a gente para pensar, né, como que a gente é, né? Por que motivo começaram imediatamente a chorar e a se queixar sem questionar o que ocorreria? Será que fazia algum sentido temerem os cananitas? Eles poderiam ser mais poderosos do que Hashem, os cananitas, que havia atingido o Egito, o rei dos reinos, ou com 10 pragas terríveis e afundado o seu exército no Mar Vermelho? Então, estão acompanhando, né? Seu povo não fez essas perguntas e aceitou o relato negativo dos espias sem questionamento, é porque o relato estava de acordo com seus anseios inconscientes. Olha aí, aqui que é a chave, irmãos, da paraxá de hoje. Alguns pensaram, não, eles foram desobedientes, eles foram negativos, né? Eles deram ouvidos à maioria lá dos espias que trouxeram más notícias, foram contaminados pelas más notícias, né? Mas aqui está o ponto, irmãos. Aquilo que eu falei para vocês, aquilo que a gente quer realmente, que você... Não, isso aqui me interessa ouvir. Você quer ouvir aquilo. Não é o que você não quer ouvir, né? Então, veio de encontro a algo que estava no coração já do povo. É porque o relato estava de acordo com seus anseios inconscientes. Qual o anseio inconsciente? Aqui o último slide. Pois não foi por fraqueza de espírito, mas porque desprezaram a terra, conforme foi dito nas Escrituras. E vossas crianças que dissesses que serviriam de presas, essas as trarei e conhecerão a terra que vós desprezastes. Que está em Números 14 e 31. Essa passagem é bem forte também. O desprezo pela terra quase nos destruiu em todas as gerações. Por sua causa fomos exilados da terra e nunca alcançaremos nossa plenitude, a não ser que retornemos a esta terra. Isso, então, é uma passagem do Talmud, de Akedat, lá da amarração, né? O Akedat não é sacrifício. Akedat é a amarração de Yitzhak. O desprezo pela terra quase nos destruiu em todas as gerações. Por sua causa fomos exilados da terra e nunca alcançaremos nossa plenitude, a não ser que retornemos a esta terra. Palavras instigadoras, certamente. Aquele que é influenciado pela publicidade e pela propaganda a que está exposto, está expressando anseios secretos e ocultos em seu coração. Olha aí, ó. Então, inclusive fake news. Você acaba... Aquilo vem de encontro com o teu anseio, teus anseios, você acaba acreditando naquilo lá. Que ele vem de encontro com os teus anseios. Eu creio que também esses fake news aí, se alguém já, digamos, vamos usar o termo, caiu nessa do fake news,
é um alerta assim para você, puxa, eu tenho que meditar mais na Torá, eu tenho que meditar mais na palavra, assim, quando ouço alguma coisa, para ver realmente se bate coisa com coisa, para ver se eu estou no espírito. Tem tudo isso aí que a gente é testado. Nós sempre somos testados, ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, assim como Abraão. A vida de Abraão não foi uma vida só, a vida de Abraão, ponto, acabou, e nós só estudamos sobre Abraão. A vida de Abraão, as 10 provas, a gente fala, Abraão passou por 10 provas. 10 provas importantes e muito assim fundamentais para a aprovação dele como um grande servo de Hashem, como que ele queria iniciar o processo da nação de Israel. A questão da semente, né? Assim como Noa também foi testado. 10 provas. Ele passou por milhares de provas, centenas de provas, Abraão, na vida dele. Dia a dia ele passava as 10 principais provas, né? Então, diariamente nós somos provados. E o Eterno nos dá uma nota. Ó, aqui você saiu muito bem. Aqui saiu mais ou menos. Aqui você 0. Você foi muito mal. E nós sabemos disso. O Espírito confirma para nós. Daí nós vamos lá e Hashem, ou para o irmão, ou para Hashem. Me perdoa. Perdoa, Hashem. Eu vacilei feio aqui. Nós somos provados. Não é fácil, irmãos. O caminho é estreito. E à medida que nós vamos conhecendo a Torá, aumentam as provas. À medida que nós sabemos pouco da Torá, o Eterno nos perdoa mais. Você veja lá, Moisés, quando ele estava lá, no começo foi uma situação que ele passou, mas quando ele bateu na rocha, que já tinham passado 40 anos, daí a consequência foi grande, porque ele já sabia muito. Então, quanto mais a gente sabe, a nossa responsabilidade é maior. Quanto mais nós conhecemos a Torá, o peso da responsabilidade é muito maior. Muito, muito maior. Na ignorância, o Eterno nos perdoa. Mas na sabedoria, muda a conversa. O fato do povo ter acreditado nas palavras dos espias em vez de crer em Moshe, Josué e Caleb, mostra-nos que no fundo do seu coração o povo odiava a terra de Israel. Sem eles fazerem perguntas, as famílias, os filhos, as outras tendas, eles não fizeram muitas perguntas. Por que eles começaram a chorar imediatamente, prantear imediatamente quando eles ouviram aquelas notícias? Porque aquelas notícias vinham de encontro ao que eles estavam... o que existia no coração deles. Eles odiavam a terra de Israel. Eu lembro... Deixa eu ver o tempo aqui. Eu lembro... Quando eu morava com meus pais na Anita Garibaldi, lá no AU, naquela época, longe de mim, né, crente. Eu era espírita. Longe de mim, crentes. E daí passavam, era uma casa na frente da Anita, na rua, assim, na avenida Anita Garibaldi, tinha um portão. E quase que todo dia passavam aquelas mulheres de cabelo comprido da igreja Testemunho de Jeová, né? E elas eram, assim, muitíssimo educadas, vinham com os livrinhos e queriam entrar para vender Bíblia ou para deixar alguns folhetos, assim. Elas estavam fazendo a parte delas, né? Lançando a semente, na parte dela.
Mas quando eu via ela no outro lado da rua, assim, já começava a tremer. Mas não tremer de emoção porque eram crentes, tremer de raiva. De novo essas mulheres. A luz que brilhava nelas me incomodava. Né? Eu que estava em trevas, né? A luz dela me incomodava. De novo essas mulheres, e quando elas atravessavam, que batiam ali, então eu saía e ia lá para trás da casa. Fugia delas. Eu não queria, naquele momento, eu não queria papo com Yeshua, eu não queria papo com terra, com o reino de Deus. Aquilo me fazia mal. É o que eles sentiram aqui. É o que esse povo passou. Eles não queriam papo com Yeshua, com o reino de Deus, com terra prometida. Nós nos alegramos de nos reunir aqui para louvar o Deus de Israel. Porque ele tem o reino para nós de presente, um reino maravilhoso. Não foi o relato objetivo dos espias que convenceu o povo. Este deu legitimidade à sua vontade, que eles não queriam nenhum papo com Deus, eles não queriam nenhum papo com a terra, eles não queriam Yeshua, eles não queriam o reino de Hashem, eles queriam distância disso, assim como eu também queria distância. As injustiças alegadas nada mais eram do que um pretexto para encobrir o ódio que nutriam pela terra de Israel. Eu tinha ódio daquelas mulheres. Não tinha outra palavra. Eu tinha ódio delas, um ódio gratuito, não sabia de onde que vinha esse ódio. Elas não fizeram nunca mal para mim, muito pelo contrário, elas faziam bem. E quantas vidas, quantos nascer de cima aconteceram por causa delas. Ódio esse que teve suas raízes semeadas no trecho que acabamos de abordar. O castigo que o povo de Israel recebeu foi merecido, sim, sem dúvida que foi merecido. E porquanto desprezastes a terra que vos prometi, nela não adentrareis. E o Eterno sabia mensurar exatamente o que estava no coração do povo. Ele sabia pesar milímetros, miligramas na balança dele. Agora, fazendo aqui uma alusão com Yeshua, veja como as coisas não acontecem por acaso, irmãos. Isaías 53, 3 a 5 fala da pessoa do Mashiach. Eu estou falando aqui que o povo desprezou a terra porque eles tinham ódio da terra, eles não queriam entrar na terra. Olha o que Yeshua passou. Yeshua era desprezado pelos homens. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. As pessoas passavam do lado dele e faziam assim, ó. Ele estava aqui e fazia assim. Ou se alguém estava na rua, atravessava a rua para não olhar e nem passar do lado dele.
Ele era desprezado, experimentado nos trabalhos. Escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Hashem e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Baruch Hashem. Eu coloquei aqui essas palavras de Isaías que falam, eu não tenho nenhuma dúvida que falam do Mashiach, Yeshua. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Uns falam que está se referindo a Israel e... Não, está se referindo ao Mashiach mesmo. E quem seria a porta? Yeshua é a porta para o reino. Não há como você adentrar no reino de Hashem sem passar pela porta. Ele é a porta. Desprezaram essa porta. Muitos hoje não estão nem aí para Yeshua, que é a porta que leva ao reino de Hashem. Não estão nem aí. Para finalizar, irmãos, embora todo o sofrimento que ele passou, todo o desprezo que ele passou, escondiam o rosto dele, os homens escondiam o rosto, tinham vergonha, os homens tinham vergonha dele. Apesar de tudo isso, o grande amor de Hashem, o grande amor de Yeshua por nós, ele está sempre de braços abertos para nos receber, para todos aqueles que querem crer nele. E ele diz, eis, porque ele é a porta, e ele diz para nós, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Baruch Hashem. Baruch Hashem.